Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. O que você acha? Ficou bom? Valendo! Já deu. Nossa, é uma coisa de louco, né? O produtor só vive colocando vocês enrascados. A gente sempre fica enrascado. Ó, e aí eles fazem assim, a gente mudou de ambiente. Por quê? Porque nós estamos no chacoalhe da próxima semana. Passou já uma semana, nós estamos com tempo é relativo. Por quê? Porque, na verdade, gente, a gente tá na TV Praia Grande, no canal alidacosta.com.br, aliás, no meu canal alidacosta.com. Isso aí é o nosso site. Mas tem no YouTube, Alida Costa. Eu sou artista humanista e a gente tá chacoalhando a vida. Chacoalhando os encontros, chacoalhando os preconceitos, os conceitos, as relações e buscando cada vez mais encontrar um caminho para a valorização absoluta da vida. Né? O nosso propósito aqui no Hub Alida Costa, que é a pousada, que é o Instituto Laços, que é a Econautas, uma operadora de ecoturismo com mais de 30 anos, que é um monte de outras coisas. A gente tem vários parceiros, a gente tem a Escola de Jardinagem dos Dois Mares, a gente tem a Arte Verde, a gente tem o desejo de encontrar soluções sustentáveis para a nossa vida e principalmente valorizar a vida. Porque o valor está se perdendo do que é importante. As pessoas estão muito com a mente turva. Então, a gente faz o quê? A gente serve um chá. A Camélia Sinense, né, que é produzida no Vale do Ribeira, as 3 melhores, né, as 3... Obrigada. Olha aqui, eu já estava aqui, ó, tomando um pouquinho que eu já vou brindar aqui, pra gente chacoalhar mais um pouco a vida. Olha só, bem-vindo novamente. Obrigado. E agora eu vou parar de falar porque hoje a gente tem um tema muito importante, que é o respeito à vida, como eu já falei, mas o respeito às decisões, o respeito à forma como cada um se vê, o respeito absoluto, né, para mim é a dignidade da vida, mas que muitas vezes na sociedade que a gente está vivendo hoje, ela diferencia, né, as pessoas. A gente ainda tem muito preconceito com os indígenas, com os pretos, é uma loucura. Pessoas com deficiência, e aí por aí vai. Mas a gente tem um advogado maravilhoso, que você, se não viu, no Chacoalho da semana passada, contamos a história de como nos conhecemos, como woodpecker, mas foi lá, estava estudando, se transformou em advogado, começou a lecionar, teve um movimento da sua própria vida transformado e despertado e teve algumas situações, mas isso eu vou deixar para o Vicente contar, porque eu acho que é muito importante nesse momento a gente abrir o canal e abrir a mente para que todos os seres tenham o direito de ser feliz plenamente e serem respeitados. Nós precisamos de respeito e dignidade absoluta da vida, né? O que é diferente em um não quer dizer que tenha que ser igual no outro. E o que acontece? Tem só para já passar mesmo, tem uma orientação dentro do budismo de Nichiren Daishonin que as árvores, por exemplo, elas são lindas e maravilhosas, são todas árvores. Só que um pessegueiro, um ameixeiro e um damasqueiro nunca vão ser iguais. O pessegueiro, ele vai dar pêssego, o damasqueiro vai dar damascos e o ameixeiro vai dar ameixa. E elas todas são árvores lindas, maravilhosas, com as suas
particularidades. Então, cada ser humano é maravilhoso e lindo do jeito que ele é. Dane-se qual fruto e qual fruta ele dá, porque elas todas são lindas, né? Então me conta aí se esse ensinamento do budismo não faz sentido. Sim. Acho que começar pelo esse apelo do respeito abra um diálogo com conversas que a gente às vezes não tem acesso. É como se às vezes nós fôssemos privados de ver a ameixeira e o damasqueiro, né? Como se a gente se encontrasse em um mundo, em uma pedagogia, em uma forma de viver que eu só soubesse que existe maçãs. Todo mundo é maçã. Então, essa ideia, né? Eu até eu falei com você, aqui tem uma coleção de milhos, né? Do Peru? Peru, que a Peru, do Peru. eu trouxe o ano passado. E tem uma história, assim, que um amigo me contou, dentro de uma oficina, uma artista, não vou lembrar o nome dela, ela mostrou o milho, isso aconteceu com a Isolina, ela me mostrou o milho juruá, né? Então essa artista, isso me lembrou também esse momento, e eu quero compartilhar esse momento, que eu acho que tem muito a ver com a fala do Nichiren, e aí eu consigo fazer outras pontes, mas ela mostrou o milho juruá, que é o nosso milho de pipoca, que eu só achava que existia esse milho, eu só conheço esse milho, eu só vi esse milho, eu só vejo esse milho no mercado, né? Às vezes o milho de canjica que é o milho branco, mas assim, mostrou esse milho e ela falou, olha, a gente acha que a vida é assim, que a gente só pode ser esse milho e que a gente é só esse milho, só existe esse milho, a gente só conhece esse milho. Aí ela vem e traz a coleção de todas essas outras cores, variedades. É lindo, é vermelho, azul, roxo. A Isolina me mostrou. Ela me mostrou milho juruá. E isso me lembrou essa história, né? Dessa outra artista indígena, que tem origem ali também, ancestralidades e tradições do Peru, que ela traz ali. Ela reside em São Paulo, salvo engano, mas é que um amigo contou essa oficina, né? Eu lembrei desse momento, quando eu vi também aquela variedade de milho, né? Desse ensinamento, que era para uma oficina com crianças. Então ela colocou esses milhos na mesa e falou para as crianças pegarem esses outros milhos, diferentes tamanhos. Enfim, e aí ela falou, você pode ser o milho que você quiser. Né? Dentro da lógica do respeito, ali a gente pode ser. E aí uma outra coisa que ela falou, que meu amigo falou, se você quiser, você pode ser um assovio. Tenta ser um assovio, né? Tenta ser o vento por um dia. Né? Esse era mais ou menos alguns processos ali para introduzir a diversidade também, né? Para introduzir essas outras formas de viver. Né? Onde a água pode ser sagrada, onde uma montanha pode ser minha irmã. Né? Isso pensando nesses saberes que a gente muitas vezes não tem contato na escola, mesmo sendo obrigatório pela lei de diretrizes básicas da educação, né, que a gente tenha contato com multiculturalidade, que também é um processo que o Laços pretende ali pensar na pedagogia, né, no ensinamento sobre o meio ambiente. E aí, partindo disso, a gente descobre vários outros assuntos que diz respeito a você poder ser outra coisa, que não chegou até a mim, que eu não vi. Eu cresci no Mato Grosso, e em Sinop, uma cidade do norte do Mato Grosso, dentro da Amazônia Legal, e eu nunca soube que ali era Amazônia Legal. Mas eu sabia que Sinop é o nome de uma colonizadora, que é o nome de uma imobiliária, mas eu não sabia que eu estava em território amazônico. Mas eu sabia quem colonizou, esse é o nome de quem colonizou, eu sabia. Poxa vida! E quando isso bateu em mim, eu percebi o quanto isso é violento. O quanto o silêncio é uma forma da gente aprender a não respeitar a diversidade. Porque esse respeito cria comunidade. E comunidade cria revoluções. Então, é uma estratégia não falar. É uma estratégia. Uma criança que estudou, meus pais assim, sempre lutaram muito para que eu buscasse uma educação de qualidade, então mudei várias vezes de escola, nenhuma falou sobre isso.
Eu tive que ir atrás de descobrir. Nenhuma falou sobre a cultura popular mato-grossense, o siriri, o cururu. Eu morava no Mato Grosso e achava chato. Ai, não gosto de sertanejo, não gosto de... que era a única coisa que... Mas hoje eu gosto, hoje eu acho legal também, né? Mas eu achava que só tinha isso. Depois eu fui vendo essas cores, né? O siriri, o cururu é muito parecido com o carimbó. Então tem todo esse movimento das cores, da viola de coxo, que aqui tem a cultura fandango, da rabeca. E a gente vai vendo esse mundo colorido e se entrando em comunidade. Mas machuca, porque, poxa, por que eu não soube disso antes? Por que eu não tive isso antes? E eu acho que a mesma coisa com relação à minha identidade de gênero, né? Nunca tive contato de que eu poderia ser outra coisa, que não fosse o que foi designado a mim ao nascimento, por algo que hoje eu acredito que não é biológico, né? A minha forma de estar no mundo não é determinada pelo meu cromossomo ou determinado por um órgão qual seja. E eu não concordo com essas divisões, né? Quem que me ensinou a ser mulher? Quem me ensinou a ser mulher? Fecha a perna, não pode falar alto, né? Não fui ensinado a ser líder. Quem são ensinados a ser líder? Então, é interessante pensar isso. Por que isso não chegou até mim? Né? Como se mantém um sistema e como é difícil uma revolução. Dentro da violência patriarcal, a gente está falando de um país que tem altos índices de feminicídio, né? E de um país também que, ao mesmo tempo, tem uma mulher trans na Comissão de Direitos Humanos da Mulher, que é a Erika Hilton. Então, assim, são muitas controvérsias. Ela foi super atacada também, enfim. Mas pensar enquanto esses assuntos não chegam até nós. Mas nós aqui queremos falar de amor, falar de respeito, e a gente abre o diálogo para talvez compreender algo que a gente não quis compreender, não porque a gente não quis, mas porque foi silenciado, mas porque foi dito pra gente que é pecado, que é errado, que é feio, que é culpado, que não é normal, né? Transidentidades, as transexualidades deixaram de ser considerado uma doença, um transtorno mental pelo DSM em 2018, por conta de toda uma movimentação da organização da ONU, pensando em direitos humanos, em dignidade da pessoa humana, falar, poxa, considerar isso um transtorno mental é um pouco ofensivo, né? Assim, algo que é natural do ser humano, a forma de expressão de gênero, a roupa que a pessoa quer usar, como a pessoa quer ser chamada, qual o nome que você quer ter, é natural. Não há eu não sou transtornado, porque fui ensinado a ser mulher e eu falei, não, eu quero estar em sociedade de outra forma, né? Eu me considero uma pessoa não binária, transmasculina, mas eu posso depois falar um pouco sobre isso. Porque eu entendo que é confuso, como eu falei, como foi confuso pra mim entender que eu estava morando na Amazônia Legal. Por que foi confuso? Porque eu não sabia, eu só sabia que foi o Plínio Calegari que chegou lá em Sinop e acabou com tudo, criou uma cidade com o nome da imobiliária dele, que é lá de Maringá, ainda existe, eu acho. Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, Sinop. Que também é uma das cidades com mais índice assim, de violência, é uma cidade super estratificada, como ela foi planejada, tem o bairro rico, o bairro pobre, o bairro muito pobre, né? Não é como essas cidades também que a favela tá ali no meio, que a comunidade ali, naquele... Enfim. Então às vezes não é nem a pessoa que não tem um respeito, mas é porque estrategicamente aquele assunto, aquela forma de estar no mundo não foi ensinado, não foi dita que também é natural. Não foi dita que existem outros milhos. Eu nunca tinha visto, se não fosse a Isolina me mostrar. Ou os milhos aqui também, né, que estão aqui. Mas pegar na mão ali foi lá, né, com a Isolina, que me emocionou muito esse momento. Que incrível. Eu me deu escolar também nesse dia. Muito doido. Exato. Tô aqui com o meu muraquitã também, meus amuletos. Então, assim, eu entendo, e é difícil entender, porque às vezes você vai trocar essa ideia com alguém, como a gente falou ali de estrutura, como é estrutural, às vezes escapa uma coisa que a pessoa diz, né? Por exemplo, eu entendo às vezes quando a Alison recorda de Vicky em 2021,
E quando vai falar do passado, às vezes fica mais difícil falar o meu pronome. Eu também, meu irmão também, porque a gente pensa no passado, vive, e acaba pensando no outro pronome. Mas eu entendo que a Alisson não tá me violentando nesse momento, a gente tem um diálogo, mas eu entendo que muitas vezes esse assunto não chegou pra ela. E não porque ela não queria saber, ou porque realmente é silenciado, realmente não é pra se saber sobre. A gente chama alguns chamam de racismo epistemológico, de suicídio, de um genocídio epistemológico, né? Uma forma de você silenciar, você mata. Né? Se você silencia e diz que não existe, logo morre. Essa forma de viver não existe. Né? Ou pra mim é uma doença. E o tabu era muito maior. Também. Era muito maior falar disso, né? Eu lembro que, assim, desde muito cedo a gente tem um tio que ele assumiu a homossexualidade dele, assim, muito jovem. Então, tipo assim, há 40 anos atrás. Que era 40 anos atrás? O irmão do meu pai, né? O tio Beu. O que? 40? Acho que antes. Antes de 1980 e alguma coisa. Não, eu acho que... quando eu nasci ele já tinha se assumido. Eu tô com 58. Imagina, ele já tinha assumido isso com 18 anos. Na época ele era considerado uma pessoa com transtorno mental. Nossa, total! Ele é considerado um louco. Pela psiquiatria, né? Sim, e aí o que acontece é muito louco, porque a minha mãe fala que ela deu tanta força pra ele, e a família... Foi difícil, mas a minha avó abraçou e aí ele era aquela coisa, mas deve ter sido uma loucura, porque o pouco que chegou pra gente, mas ele peitou, ele segurou a onda, né? Apesar dele também ter tentado se matar, assim, teve esse movimento porque ele não era aceito, ou sei lá, né, na sociedade, e aí todo mundo da família deu força, e aí o tio era um tio alegre, legal pra todo mundo, e aí ele virou um dos maiores maquiadores do mundo, né, Bel Rachan, né, tem o nome artístico dele, e ele teve uma morte trágica, muito triste, porque ele foi assassinado no sítio onde ele morava. Então, assim, e foi um choque geral, porque uma pessoa maravilhosa viajou o mundo, fez todo um movimento. Quase foi suicidado e foi assassinado. Então foi muito louco, porque a gente tem isso na família, de ser uma pessoa que lutou, venceu, mostrou, teve todas as suas fases de gritar com as suas roupas, com as suas, sabe? E ele ensinou pra gente desde cedo que o direito de ser livre é muito forte dentro dessa humanidade, né? Então, a gente conviveu. Então, diferente de você, que não, né, de repente, eu não sei como você trouxe, né? Você morava numa cidade, numa situação, numa coisa... algo mais aberto, que não falasse só de identidade, só de sexualidade. Que agora me veio essa cena de lembrar do tio Beu, que era assim, uma figura muito maravilhosa. Ele foi quem me auxiliou na minha adolescência inteira, das minhas crises. Meu, é muito incrível. Isso, e a questão do tempo relativo é lembrar também o que essas pessoas passaram para que hoje, por exemplo, domingo agora, aqui a gente está na semana a gente está na semana que vem, mas na última semana, no domingo, foi dia 30, 29 ou 30, eu estive presente na 3ª Marcha Transmasculina em São Paulo. E a questão é lembrar sobre esses também, que foram. A gente tem Anderson Rezer, que foi suicidado. Foi o primeiro livro de uma pessoa transmasculina publicado no Brasil, poeta. Ele defendia e falava muito das pessoas, das crianças e dos adolescentes, porque ele passou muito tempo na FEBEM. Muito tempo, no que ainda era FEBEM, né? Hoje não existe mais. Mas a ideia dele era libertar essas crianças e esses adolescentes dessa violência institucional, né, que na época em São Paulo ainda era muito, 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 muito grande. Enfim, de saber essas histórias, de saber quem passou. E aí essas histórias não chegam até nós, se a gente não se movimentar, se a gente não buscar saber quem foram essas figuras, né? Então, esse é um outro ponto dentro das nossas discussões
sou parte do movimento, fui parte, enfim, às vezes não dá pra gente estar em tudo, mas do movimento da Ballroom, né? Que é um pouco uma forma da gente expressar a nossa identidade em comunidade e falar sobre. Quem conhece o Vogue, por exemplo, tá aí relacionado ao Ballroom, né? Aquela dança do Vogue. E lá a gente aprende sobre memória. A gente fala muito sobre memória. E o tempo é relativo mesmo, porque essa memória é arquivo vivo hoje pra gente. Muito do que os povos tradicionais trazem, Também. né? Na memória ancestral. E é um pouco da minha arte, que é uma memória ancestral. Então, assim, a gente está ligando memórias. E aí você tem a memória oral, que é os povos originários, os guaranis, os indígenas, trazem muito a memória oral. E aí você traz essa questão, na questão de gênero, de determinação, de ação, e que acaba também sendo oral. Sim, né? Totalmente. E a arte vem junto também. Também, porque tem a dança, né? Começou com os bailes ballroom, né? Baile... baile de... quarto? É como se fosse um estádio. Como que baile de... Enfim, não lembro exatamente a tradução. Me fugiu a cabeça. Mas era um movimento de pessoas pretas, latino-americanas, de outras... imigrantes em sua maioria, que moravam nos Estados Unidos, estavam em Nova York, a maioria dessas pessoas todas na rua, e se reuniam para formar famílias e semanalmente faziam esses bailes para mostrar que essas pessoas também, nós somos também pessoas que podem estar numa capa de uma revista, porque tinha essa questão também com a cultura popular, assim, né? Então, de você poder ser uma diva, ou de você poder... E ali as pessoas podiam ser quem elas eram por um instante e competir com isso. Porque a competição também trazia algumas questões de você se buscar se melhorar, né? Buscar o seu desenvolvimento pessoal, enfim. E hoje a gente lembra de quem foram essas pessoas, aqui no Brasil também, de quem esteve envolvido nessas discussões, nessa possibilidade desses corpos se expressarem e se amarem e mostrar que a beleza está em todo lugar. Que massa. A beleza está em todo lugar, é maravilhoso. Quem tem interesse, dá uma pesquisada em Ballroom. Vamos tentar entrar assim, o que isso impactou na sua vida profissional, pessoal, com a sua família, ou no ambiente de trabalho? Você sentiu muito preconceito ou não? As pessoas, o que impactou e impacta assim, na sua vida, essa sua determinação de né, tô aqui. Sim. De uma forma diferente, e aí, como que é? Eu acho que dentro desse processo, o que mais foi importante para mim é que quando eu estava em comunidade, quando a gente está, eu falava, é aqui mesmo que eu quero estar, é essa prática que eu quero viver. Porque esse processo estrutural recai sobre a gente também. Então a gente duvida, a gente se sente culpado, a gente, às vezes, né, a gente demora para entender, porque vai por outras vias, mas quando a gente olha para o lado, né, eu estava lá na marcha, quando eu olhava para o lado e via aquele bando de gente bonita, de gente interessante, de gente diferente, foi em frente ao MASP, tinha duas mulheres assim, não sei, não vou julgar elas, mas elas saíram ali e falaram, nossa, que gente estranha, com uma cara de nojo, assim, sabe? Aí eu falei, porque talvez vocês sejam todos iguais. Então a gente vai parecer estranho. Porque tinha gente de todo jeito mesmo. Em questão de estilo, em questão de personalidade, em questão de forma de tatuagem, de cabelo, de tudo. Uma festa de gente esquisita. Foi isso. Ali que eu, Renato Russo, exato, então festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. E é ali que eu quero estar. Já tira no cabelo aqui. Não tira daqui. A gente, né? E tá seguro, se sentir tão seguro. Ai, que Se delícia. sentir tão livre, tão solto. Então, esse foi o primeiro movimento. De me firmar nessa minha decisão,
a partir dos lugares que eu me sentia seguro e amado. A partir dos lugares que a poesia gritava, a arte respira, o outro é respeitado. Então eu falei, não, eu tô num lugar que eu quero estar. E se os outros não conseguem enxergar isso, que seja a minha prática só de existir, que eles possam enxergar. Então, que eu esteja ali ocupando o único professor trans da universidade inteira, salvo engano, né? Não sei também. Você estava nesse mas ele, né? Tinha alguns outros professores gays, enfim. Mas eram poucos. A gente se reunia, sempre a gente. Mas a gente, estando lá, né? Professores negros, professores que vieram de periferia, porque o ensino demorou para chegar, ainda demora para chegar, ainda não está sendo tão acessível, não há uma acessibilidade disso, né? Então, nós demoramos para chegar em determinados postos, em determinados lugares que a gente pode ser visto, e quem sabe alguém olhar e falar, olha, é possível ser assim, olha, é possível viver assim, olha, tem outras formas de estar aqui, e a gente respeitar. Então, eu acho que para mim foi importante. A minha família também foi aos poucos, foi aprendendo comigo, eu fui aprendendo com eles a ter tolerância também a algumas coisas, ao diálogo, a me abrir ao diálogo, a entender que eles não entendem, não porque eles não querem, mas porque também não tiveram acesso. E agora eu me emociono assim, a mãe mandando áudio me chamando de filho. Que meu pai também, eu acho que meu pai foi mais rápido, assim. Mas é uma coisa tão simples, assim, sabe? Que fala, nossa, isso aqui poderia ser tão simples se todo mundo, sei lá, pelo menos compartilhasse ou soubesse de alguma coisa, né? Que não existe só, você nasceu, o normal é isso, o resto não é. O resto não é normal. Sabe, assim, poderia ser tão mais potente, ser tão mais em comunidade. Então, eu acho que é isso que me mantém firme, assim, estar nesses espaços, para poder também praticar, a partir de quem eu sou também, praticar outras formas de avaliar um aluno, praticar outras formas de ensinar, porque eu também não acredito muito na figura do professor, eu acho mais um mediador, que o conhecimento, a pessoa consiga ser guiada, porque eu não sei mais que ela, né? Eu não sei mais que um aluno, e o aluno não sabe menos do que eu, né? Eu tentar quebrar essas relações de poder, essas hierarquizações. Então eu acho que ser como eu sou reflete em todas as minhas práticas diárias de vida, seja qual for as práticas, né? Então, estudar questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, para pessoas ribeirinhos, povos das águas, enfim, entender que a educação inclusiva é sobre todos esses corpos que foram negados à educação. E isso é uma prática que eu aprendi também com a minha comunidade, que a gente pode ser e que a gente às vezes não consegue ser, porque o zumbido de fora é muito grande, então a gente às vezes não consegue falar. Tem muita fala, né? Olha, eu tô aqui assim que a gente, eu acho que tá começando só temas que é muito sério, e eu acho assim que, como eu tô feliz de ter a oportunidade de estar nesse canal, trazendo esse tema, para que a gente possa começar a debater. E quando a gente fala de saúde e cura emocional, cura física, cura mental e cura ancestral. Porque a gente precisa conhecer a nossa ancestralidade e é isso que a gente vem buscando aqui. Porque se a gente não olha para trás no sentido mais forte, você não consegue andar para frente. Então nós temos um trabalho com os guaranis e com os nossos povos ancestrais, eu na minha arte também, buscando trazer, né, o que a gente tinha lá e que a ocupação europeia Aniquilou, né? nos travou, né? E matou a nossa ancestralidade. Um genocídio absurdo, e que a gente possa, então, nas nossas chacoalhadas, porque vamos finalizar com uma boa chacoalhada. Uma boa chacoalhada, porque, gente, é isso. A gente está construindo novas histórias com as nossas... Obrigada pelo espaço. Estamos aqui. Vamos chacoalhar com a gente? Bora. Vem com a gente. E é isso aí. Muita gratidão. Até breve.
Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.